Olá! Sejam bem-vindos aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos sobre histórias de terror. Se prepare, o seu horror começará agora. As estradas, na sua grande maioria, contam histórias intrigantes, de solidão, de abandono, mulheres que se oferecem na beira de estrada, assaltos, acidentes, sequestros, aparições de luzes estranhas no céu e desaparecimentos que ninguém explica. Hoje, iremos contar a história de João Santana da Cruz. Com seus 42 anos, separado, sem filhos, mais da metade de sua vida percorridas pelas estradas desse Brasil. Ele já havia escutado de tudo, e apesar de ser um bom ouvinte, João não era de acreditar em muito do que era contado. Ouvia as histórias dos caminhoneiros mais velhos ou dos mais novos do que ele, e sempre ficava imaginando quanta bobagem esse povo conta. Será que eles não percebem que ninguém se importa? Haviam histórias que se repetiam, mas sendo contadas por outros caminhoneiros, e quando isso acontecia, João sorria discretamente para que não percebessem, e assim, por dizer, evitar mais debates sem fundamento, que para ele não levaria a nada. Seria como discutir política ou futebol. Repetidas ou não, as histórias eram contadas de parada em parada. Essa parte do trabalho fazia parte também da profissão. Afinal de contas, qual setor trabalhista não guarda sua rotina? Ele apenas a aceitava. E vida que seguia, sem maiores preocupações. Talvez por isso João gostava de trabalhar sozinho, tendo companhia seu rádio e também o seu celular com os seus recursos. Havia elaborado um vlog onde ele mencionava a rotina das estradas, como os perigos de algum acidente recém-acontecido, chuvas, deslizamentos de encostas, moda de viola e as fofocas do momento. João sempre se achou fotogênico e aquele programa das estradas o fazia se sentir importante de certa maneira, apesar da pequena audiência da comunidade de caminhoneiros. Mas para ele, era importante se manter na ativa e preservar sua autoestima. A noite estava calma e somente aquela garoa fina era cortada pelos faróis do caminhão. O para-brisa era molhado numa certa lentidão, dando vez aos limpadores que fazia sua parte. João suspirava pelo tédio da ocasião, e quando isso acontecia, era a hora de descontração. Ligava sua câmera do celular e fingia uma certa euforia, e um sorriso forçado cortava seu rosto, sem muito embaraço. "Boa noite, meu povo!" ele gritava, e gostava dessa introdução escrachada, que, segundo ele, era a sua marca registrada, e ninguém poderia copiar. Ao mesmo tempo, tirava o sono de quem já estava de pijama. Estamos aqui para mais uma noite rodando o bruto, sempre com atenção e cautela. Infelizmente, o tempo não está ajudando. Uma insistente garoa não dá trégua. Mas o trabalho é constante, pelas rodovias desse Brasil. E, como sempre, estou levando mais um transporte sigiloso para as bandas do Sul. Acreditam nisso? Mais um em menos de 2 semanas? E as recomendações são: não pare em lugares descredenciados, não dê caronas, respeite as sinalizações, mantenha contato a cada dia 6 horas, não olhe, não pare e não pergunte. As ordens de sempre, ele dizia sorrindo, apontando para a câmera com ironia. Dirigindo com uma das mãos e ajeitando o celular com a outra, ele ia tranquilamente, assim foi, fazendo seu conteúdo para sua inexpressiva audiência. Quando entrava pelas rodovias mais afastadas e silenciosas, as placas de sinalizações eram reduzidas e as árvores retorcidas começavam a se multiplicar à sua frente. A estrada parecia ficar cada vez mais sinistra e a neblina reforçava o ambiente. E tudo ficava com um aspecto de abandono e solidão. João não gostava desses momentos de reflexão, então ele desligava a câmera. E seu rosto, que estava com a expressão de alegria, era puxado para uma melancolia que trazia uma lembrança muito angustiante de 3 anos atrás. Seus pensamentos o levavam a uma noite inesperada que, se pudesse, apagaria de sua memória.
onde ele havia ficado muitas horas sem dormir e muitos entorpecentes foram consumidos por ele para que aquela carga chegasse na data prevista e haveria um bônus, caso fosse entregue antes do prazo. De olho nesse tal bônus, João ficou obcecado e quebrou vários protocolos de segurança. E então, ele, em um tremendo vacilo, piscou e ficou com seus olhos mais fechados do que deveriam, e o caminhão foi para o acostamento e atropelou uma mãe e sua filha, que não tiveram tempo para nada. O impacto foi tão grande que elas morreram na hora. Só restou a culpa e o remorso para o João, que apelou para os caros advogados de plantão que o livrou da cadeia certa. A empresa que ele prestava serviços também mexeu seus pauzinhos, e não era por ele, e sim pela reputação que ela havia conquistado no decorrer dos mais de 50 anos de tradição e serviços prestados aos seus ricos clientes. João nunca mais usou qualquer tipo de entorpecente novamente. Largou o álcool e, a partir dali, só fazia viagens curtas e que não tomassem muitos dias de trabalho. Estava limpo, mas não da culpa. Ele não poderia se livrar dela. João se desfez desse pensamento, a levando para longe aquela nuvem escura que sempre lhe fazia muito mal. Ele ligou a câmera novamente e trouxe um sorriso falso, como de um político prestes a fazer uma promessa que jamais iria cumprir. Ligou a câmera do celular novamente e se recompôs no assento do motorista. Ele abriu a garrafa térmica contendo café do posto da parada passada. Ele tomou e fez uma careta. Café de parada de posto, um veneno necessário somente para os campeões. Eca, não vou escapar da azia, disse em tom de brincadeira. E então, foi nesse momento, de repente ele olhou pelo retrovisor do seu lado esquerdo e percebeu um vulto preto pendurado na lateral do baú de seu caminhão. Olhos amarelados que pareciam ter percebido que havia sido descoberto. O tal vulto negro saltou no mato, num feito impossível de ser compreendido, mesmo com o caminhão em velocidade moderada. João olhou para a câmera e disse com a voz trêmula: A estrada está me pregando peças, meu povo. Acho que a hora do descanso passou da hora. Ele tentou um sorriso, mas não arriscou com a certeza dele vir falso. Aqueles arredores, João os conhecia bem, e a próxima parada era muito arriscada, por se tratar de um posto de gasolina que foi fechado e abandonado por seu pouco movimento. Mas, vista pelas suas circunstâncias, não havia alternativas. A alguns quilômetros adiante, logo ele estacionou com facilidade devido ao grande espaço oferecido. João desceu com medo e desconfiança, acendeu a lanterna do seu celular e continuou gravando tudo, mas olhando com mais rapidez tudo à sua volta. Ele já havia passado por ali de dia, mas à noite tinha contornos de filme de terror. Bombas de combustível enferrujadas, janelas quebradas, tudo muito sujo. Esse lugar é muito sinistro, não é, meu povo? Ele dizia, tentando parecer corajoso, para depois caminhar até o final da traseira do caminhão, com passos curtos e sem pressa. Foi então que ele percebeu 4 rasgos contínuos que marcavam a lataria do baú do caminhão, como de uma garra que havia deixado uma certa profundidade, demonstrando grande força naquele ataque. O celular tremia na sua mão, mas continuava a filmar tudo. Meu Deus, o que será que fez isso? A garoa havia parado, os grilos não cantavam, e então um som de madeira se partindo se ouviu, não muito longe. João lançou a claridade da lanterna para onde parecia ter vindo o barulho. Ele poderia jurar que viu um grande vulto negro se movimentar na mata alta, que ainda balançava, indicando que algo ou alguma coisa passou por ali. Ele ficou com aquela sensação abobalhada e com os olhos fixados no mesmo lugar. Engoliu em seco e se sentiu ameaçado e então correu desesperadamente. Então, em seguida veio um grito tão alto que ele tropeçou e caiu esparramado pelo chão. Até as árvores ao redor com certeza se mijaram. O grito não era animal, muito menos humano, mas sim bestial. João não era o cara mais corajoso do mundo, mas corria como ninguém. Chegou na cabine quase sem ar, ligou o caminhão e disparou sem direção, apenas com terror estampado no rosto. O que foi aquilo? O que foi aquilo?
Gritava desesperado olhando para o celular que havia sido jogado no painel de qualquer jeito, mas continuava gravando. Ele fez sinal da cruz. Com pavor, com as mãos trêmulas, pegou o celular e viu seu rosto pálido e transpirando aos baldes. A sensação era de ter corrido uma maratona com um sol de 40 graus. Continuou dirigindo, e a noite engolia aquele caminhão com uma fome voraz, motor rugindo, mas o nervosismo só crescia. Aquele som não era normal. Sei lá o que está acontecendo. Ele falou olhando para o celular com a voz mais tensa. Eu sei o que eu vi, não foi a minha imaginação, não, gente. Vi algo no reflexo do retrovisor, juro. Será que eu estou sendo castigado ou algo parecido? Seja pelo que for, eu não tive culpa e nem a intenção de ferir ninguém. Eu pedi perdão na igreja, fiz até promessa. As lágrimas vieram e desceram pelo rosto assustado de João, que era o retrato do pavor. Na estrada, do lado esquerdo do acostamento, João pôde ver algo grande se movia, derrubando a vegetação e com a mesma velocidade do caminhão. Não é possível, disse ele com incredulidade, misturado com terror. Sem pensar muito, ele acelerou. Mas o próximo ato da criatura foi o impensável. Ele se adiantou e avançou à frente e saltou e se lançou na lateral capô do caminhão, que tremeu com o impacto. E o que os olhos do João viram foi o pior o que um ser humano poderia suportar. Um ser grandes, de olhos amarelados que se destacavam com a escuridão da noite, cabelos ralos e desgrenhados, orelha pontuda. O corpo era esguio e arqueado, porém com muitos músculos, e os braços e pernas eram mais compridos do que o normal. Sua boca era grande e larga, cheio de dentes pontiagudos como de um tubarão. Sua pele escura e viscosa, com um fedor insuportável. O caminhão fez um movimento de zigue-zague, mas ele nem se mexeu, para depois ele soltar aquele grito novamente que fez a cabine inteira trepidar. Em um movimento rápido, ele saltou no para-brisa que espatifou quando seu comprido braço entrou sem fazer cerimônia. Em um movimento de defesa, João colocou seu braço na frente do rosto. A criatura arranhou o braço do João, que gritou de dor. O monstro parecia ter sentido o cheiro do sangue e pareceu sorrir com seu feito. O sorriso era macabro. Ele mordeu o braço do João sem misericórdia. Ele sentiu seu membro se quebrar como um graveto seco. Seu corpo foi chacoalhado como um boneco de pano. O caminhão fez novamente um zigue-zague, para depois tombar com violência. Enquanto o caminhão raspava pelo asfalto levantando faíscas, João sentiu o cheiro de queimado, para depois vir a de vegetação sendo amassada, para depois parar abruptamente dentro da mata. Quando abriu os olhos, o monstro estava a uma certa distância, o suficiente para que ele pudesse ver seus olhos que brilhavam como duas bolas incandescentes. A dor era insuportável, seu braço direito quase havia sido decepado, mas em um esforço ele pegou seu celular e que, por mais incrível que possa parecer, ele havia gravado tudo. Se alguém, entre vocês, puder avisar aos meus irmãos caminhoneiros, leve esse aviso. Evitem a BR-176 à noite. Ela está amaldiçoada. Evitem. Por favor, pensem em seus familiares. João sentiu o gosto de sangue vir até a sua boca. Teve vontade de vomitar. Seu celular caiu de sua mão. O monstro se aproximou do João com boca aberta, que salivando observava sua vítima com maldade. João conseguiu enviar tudo o que havia acontecido até aquele momento para sua audiência, e no seu último ato, fechou os olhos e o monstro saltou sobre ele. A fera estava enlouquecida. A cabine tremeu por um momento. Depois, parou. O corpo já sem vida foi arrancado com violência, sendo arrastado para mais dentro da mata, desaparecendo na escuridão, para nunca mais ser encontrado. O celular ficou ligado, para depois desligar automaticamente. Pela manhã seguinte, havia muitas marcas de freadas no asfalto. Pedaços do caminhão ficaram espalhadas pela rodovia, que ficou bloqueada por muitas horas, deixando o trânsito uma loucura. No que se diz respeito a acidentes, aquele trecho nunca havia sido registrado qualquer tipo de acidente dessa natureza. A polícia, que já havia sido acionada, e começaram as investigações. O corpo do João foi procurado por muitos dias, até as buscas serem totalmente encerradas. Nesse caso, eles tinham poucas evidências para uma direção a ser tomada. Então, várias foram as linhas de investigações foram se formando, e nessa medida, uma imensidão de teorias foram levantadas a partir do desaparecimento,
sequestro, crime passional, perda de memória, conflitos familiares, uso de drogas, dívidas, tudo foi averiguado sem sucesso. O caso do desaparecimento de João Santana ganhou uma certa notoriedade entre a população e a mídia, que procuravam, do seu modo, tentar banalizar várias teorias, como a de abdução extraterrestre ou talvez teria encontrado um novo amor com uma mulher casada. Então, sem saída, forjou sua própria morte e foi viver outro país, fugindo de tudo e de todos. A polícia registrou vários trotes em diversas partes do país, mas nada foi encontrado. Todas as investigações policiais ou teorias populares não chegaram em lugar nenhum. Infelizmente, os vídeos registrados por João não trouxeram novas provas concretas e apenas se tornaram lendas urbanas contadas em diversas redes sociais e teorizadas em podcasts. E em respeito em sua memória, até os dias atuais, vários caminhoneiros deixam flores em forma de respeito pela alma de João Santana. E eles garantem que, quando anoitece, sempre ouvem um grito estridente nas profundezas da mata, que corta o silêncio da noite, fazendo mais corajosos os homens tremer até os ossos. Que história horripilante, o que vocês acharam? Não deixe de comentar. Se inscreva no canal e não se esqueça do seu like. Nos veremos na próxima lua cheia. Fiquem todos na escuridão.